olhos mais uma vez e faça uma oração sincera e fala assim: Deus, fala comigo nessa noite, nessa manhã. Fala comigo, Jesus. Peça ao Senhor que fale contigo. Peça ao Senhor para falar com você. Tem uma canção antiga que fala assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Fala com o coração mais duro, um coração mais incrédulo. Quebra todas as fortalezas que tem impedido essa pessoa de ouvir a sua voz. Que essa palavra agora fale ao seu coração no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ser bem rápido nessa manhã. Nós estamos vindo aí de um final de semana bem corrido. Ontem tivemos aqui um culto abençoado, voltando ao primeiro amor. Estamos aqui na igreja desde as 8h pouco da manhã. Tivemos um alinhamento com a liderança. Amanhã, segunda, terça e quarta, teremos aqui 3 noites de clamor. Nós estamos entrando na estação da colheita. Nós queremos orar 3 noites para que Deus salve vidas, salve a sua casa, salve a sua família. Quem quer orar por isso? Só Deus pode fazer isso, irmãos. Então vamos estar orando amanhã, de 8 às 9, segunda, terça e quarta. Depois voltamos na sexta. Então, serão dias de muita intensidade de guerra. E hoje nós estamos começando o mês de novembro. O primeiro culto do mês é o culto da primícia, onde nós entregamos a Deus uma oferta de gratidão, de primícias, selando o nosso mês. E também é o dia que nós liberamos uma palavra que vai marcar o nosso mês, que vai ser o rumo do nosso mês, o decreto do mês. E hoje Deus quer falar conosco sobre a sua presença, a importância da sua presença em nossa vida. Não quero demorar, mas eu quero meditar com você num texto que está em 1 Samuel capítulo 4. É um texto um pouco longo, mas eu tenho que ler todo para você entender. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Se você puder abrir comigo a palavra, eu quero já cumprimentar os que estão conosco nessa manhã, os que estão conosco pela internet. Essa palavra fale ao seu coração. Amém? Que tradução que é essa, queridos? Almeida, corrigida, e esse F aí? Fiel. Certo. Vamos ver se consegue nos dar uma interpretação correta do texto. Vamos lá. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus e acampou junto a Ebenezer. O que significa Ebenezer? Esqueceu, irmão? Até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus se acamparam junto a Efeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Fala, 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós,
para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta que há no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Fala, 30.000. Coloca, por favor, a imagem que eu pedi para colocar aí. Queridos, esse texto é um recado para nós nos dias de hoje. A Bíblia, ela é um memorial. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê alguns recados de Deus para a gente não repetir os mesmos erros. Para a gente não cair nos mesmos erros que aconteceu no passado. E qual foi o erro que Israel cometeu? Todas as vezes que havia uma guerra entre o povo de Israel e seus inimigos, Israel jamais subia na batalha sem levar a arca. Isso aí que você está vendo na tela, no ecrã, é a arca da aliança. Em cada ponta desses varais ali, tinha que ter um sacerdote, levando a arca. Dentro da arca havia memoriais, havia ali dentro as tábuas da aliança, havia ali dentro o maná que caiu do céu, havia os pães da propiciação, estava ali dentro daquela arca. E a arca simbolizava a presença de Deus. O que a arca simbolizava? Então, toda vez que Israel ia para a batalha, a presença de Deus tinha que ir. Sabe por que a arca tinha esses varais ali? Porque a arca tinha que ser levada aonde? Nos ombros dos sacerdotes. Vocês lembram da história que quando Davi tentou trazer a arca dos filisteus, tentaram trazer a arca em carro de boi. E Deus cirou com aquilo. Porque Deus é detalhista. Se é para trazer no ombro, é no ombro, não é no carro. Mas esse texto que eu li fala de um episódio triste. O povo vai à peleja contra os filisteus, os antigos inimigos de Israel, que sempre guerrearam contra Israel. E a Bíblia diz que, no capítulo 4, que Samuel convoca o povo. Samuel era o sacerdote, ele convoca o povo. E o povo então sai à peleja. E a Bíblia diz que eles chegam junto ao campo de Ebenezer. E chegando ali, no campo de Ebenezer, nome bonito, né? Até que nos ajudou o Senhor. Fala comigo, eles eram um povo de Deus. O sacerdote havia de dar ordem. E eles estavam no campo chamado Ebenezer. Fala comigo, tudo para dar certo. Sim ou não? Povo de Deus, o sacerdote estava com eles. O campo era Ebenezer, até aqui nos ajudou. Vamos rebentar com os filisteus hoje. Vamos hoje derrubar os nossos inimigos. Mas acontece algo terrível. Eles não vencem os filisteus. Os filisteus os derrotam. E naquele dia caíram 4.000 homens mortos na mão dos filisteus. De repente,
aquela sensação de vitória, que estava tudo certo, vira uma frustração. Para você ter ideia, o sentimento que esse povo sentiu foi o mesmo sentimento que o Brasil teve quando levou 7-1 da Alemanha. Até hoje eu não recuperei daquilo. Tudo para vencer, tudo certo, e de repente dá tudo errado. E quando as coisas dão errado, sempre a culpa é de alguém, sim ou não? Olha o que diz o versículo de número 3. E tomando o povo de volta ao acampamento, perguntaram: por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Por que isso aconteceu? O que deu errado? Samuel mandou ir, o campo era Ebenezer, Deus era conosco. Aí alguém disse: nós subimos a peleja sem levar a arca. Vamos lá em Siló e pegar a arca e trazer a arca de volta, para que nós subamos contra os inimigos. E então com a arca agora, os inimigos vão cair por terra. E eles mandam uma mensagem lá para Siló, e lá estava o sacerdote Eli, junto com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que já estavam sendo preparados para assumir o sacerdote, junto com Eli, o seu pai que já estava velho. Samuel seria o substituto depois. E diz a palavra de Deus que quando eles recebem essa ordem, os filhos então de Eli pega a arca então e leva essa arca para o campo da batalha. Irmãos, quando o povo viu a arca descendo, parecia torcida do galo no horto. Caiu no horto, é morto. Quando vira a arca, já foi no campo de futebol, viu uma torcida, irmão? Eu já fui no Maracanã, irmão, é um negócio de doido. Aquele grito, aquele júbilo. Já fui no Mineirão, o Mineirão treme, aquele negócio balança, e fala, vai cair tudo. Foi mais ou menos isso, um grito de júbilo. A Bíblia fala que o chão estremeceu, porque vira a arca e falou: agora vamos, a arca chegou. Os inimigos, os filisteus, o barulho foi tão grande que lá do arraial dos filisteus ouviu-se o barulho. E os filisteus ficaram apavorados e falaram: e agora? Vamos morrer todo mundo, porque esse Deus que está no meio deles é o Deus que venceu os egípcios. Quem vai nos livrar da mão dos deuses deles? Nós vamos morrer na mão dos israelitas, porque o Deus deles está no meio do arraial. Mas alguém disse: vamos subir contra eles, vamos lutar contra eles, porque eles não podem prevalecer contra nós. E mesmo assustados, vendo a presença da arca, eles pelejaram contra Israel. E de novo acontece uma tragédia. Mesmo agora com a arca da aliança, eles perdem a batalha novamente. E agora não morre 4.000, morre 30.000 homens. Ou seja, quase 8 vezes mais o número de mortos, e agora com a arca. Mas a pergunta é: o que deu errado, Senhor? Agora a arca está no meio deles. Não era para perder a batalha, mas perderam. E quando a gente olha o texto, os detalhes do texto, a gente começa a descobrir o porquê que essa vitória não aconteceu. E eu quero te dar um recado de Deus para a sua vida, porque talvez você tenha questionado a Deus: por que algumas derrotas estão acontecendo na minha vida? Eu sou crente, eu sou dizimista, alguns não são. Eu oferto, eu oro, eu vou na igreja. Por que algumas vezes na minha vida as coisas não estão dando certo? Fala comigo, detalhes.
e para Deus são muito importantes. O primeiro detalhe que se observa nesse texto é que no primeiros versículos do capítulo 4, eles subiram para a batalha, mas não levaram a arca. Só depois que eles perderam a batalha, que eles lembraram que não podia subir na batalha sem levar a arca. Sabe o que se ensina para a gente? Que para eles a arca, na verdade, não era tão importante assim. A arca era só um detalhe. E tanto que era só um detalhe que eles foram capazes de subir na batalha sem levar a arca. Só depois que perderam a primeira batalha que lembraram. Esquecemos a arca. Era só pegar a arca, a gente esqueceu, gente. Vamos lá buscar a arca. Quem já se sentiu que só é lembrado quando precisa? Qual é a sensação que você tem? Quando alguém só lembra de você, que lembrou. Aquele aniversário, aquela reunião de família que só te convidou porque não tem jeito de fazer sem tu. É horrível, sim ou não? Sim ou não? Pois é o que Deus sentiu. Eles não estavam valorizando a Deus, só lembrou porque perdeu a batalha. Só lembrou porque perdemos. Ô Deus, dá para ir com a gente agora? Ô Deus, dá para o Senhor vir para a batalha com a gente? Esse tipo de atitude, irmão, a gente faz todo dia. A gente levanta para trabalhar e sai de casa sem fazer uma oração. E depois que bate o carro, depois que leva um problema na rua, depois que perde um trabalho, depois que perde um emprego, ô Deus, tem misericórdia. Dá para estar comigo agora? Eu esqueci de orar de manhã, sabe como é que estava com sono, correria, quando atrasado. Dá para estar comigo agora? É aquela refeição que você come depois que está com a barriga quase cheia. Esqueci de orar. Como é que é, né? Com pão, comida aqui. Até esqueci de agradecer ao Senhor pela comida de hoje. Aquele projeto que você começa, que você faz um plano de negócio, consulta o gerente, vai na internet, olha os vídeos do YouTube, vê tudo. Só esqueceu de um detalhe. Perguntar para Deus se Deus está nisso. É aquela decisão que você toma porque você vê uma necessidade, ou vê uma circunstância. Essa semana, uma irmã falou que é uma pastora. Pastora, você podia orar por nós, para Deus abrir uma porta para a gente. E a André é muito delicada quando fala certas coisas. Ela falou assim: eu tenho que orar para Deus dar para você um coração obediente. Que essa situação que você está passando é por desobediência, porque quando você veio nessa situação, Deus já tinha falado para você: não faça isso, e você fez. Agora está pedindo para Deus abrir porta. Na verdade, Deus dá para você um coração ensinar, para você aprender a obedecer. Que nós te demos um conselho: não faça, e você fez. Nós estamos vivendo uma vida assim, irmãos. A gente tem nome de crente, a gente carrega uma Bíblia, a gente toma ceia, mas a gente vive uma vida e entra em batalhas sem a arca de Deus. Hoje não tem mais a arca, Wander, mas o Espírito Santo, ele anda com a gente. E a gente está caminhando na vida sem ser guiado por Ele. A gente toma decisões sem perguntar para Ele. Eu tenho que tomar uma decisão daqui a uns dias, irmãos. Eu estou orando já há 60 dias para tomar essa decisão. Não só eu, mas eu pedi um monte de gente para orar por mim, para me tomar uma decisão simples. Mas sabe qual é o temor que eu tenho? De tomar a decisão errada. Eu estou há 60 dias, eu e minha esposa indo direto: Senhor, fala conosco, nos dá uma palavra, envia alguém para falar com a gente.
Nos fala pela madrugada, Jesus. A gente não quer tomar essa decisão, a gente não quer dar um passo sem o Senhor. Porque para nós ainda é importante, Senhor, fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esqueceram, falaram só um detalhe. Aí lembraram, a arca. Esquecemos da arca. Irmão, como é que esquece da arca? A arca simbolizava a presença de Deus, mas esqueceram. A gente faz culto sem a arca. Muitas vezes a gente chega na igreja, não sei o quê, como é que a música? Olha o tom da mulher, não sei o quê, esquecemos de orar. Nós já começar o culto, nem orou, esquecemos, só orar. Não é só orar, irmão. Porque se Deus não estiver no culto, o louvor pode ser lindo, a dança pode ser linda, a palavra pode ser linda, mas não vai acontecer nada, Rubia, porque Deus não está presente. Aí começa o culto, aí de repente aparece um endemoniado. Oh Deus, vem cá, Deus, tem um endemoniado aqui. Ele falou, vocês lembram que de mim? A gente está fazendo as coisas esquecendo que o mais importante, a presença. Aquele povo não deu valor. Aí a arca veio. Agora vai. A arca chegou. Aí o povo a torcida, arca. O chão tremeu, irmão. Agora vai. Só que a arca no meio dele já não era mais a presença de Deus. A arca se tornou só um ritual. A arca se tornou só o quê? Não era porque a arca é importante, porque agora vira a arca, agora a arca vai. Agora o negócio vai acontecer. Era só um ritual. Só que veio um problema. Sabe quem estava trazendo a arca? Fala comigo assim, Ofni e Finéias. Sabe quem são esses rapazes? Filho do sacerdote Eli. E se você pega o capítulo 2, depois você lê em casa, capítulo 2 desse texto. Se você pega capítulo 2, versículo 12 em diante, eu vou ler só o versículo 12, para vocês saberem quem é esses caras que estavam trazendo a arca. Capítulo 2, versículo 12, coloca para mim aí, 2:12. Desse mesmo capítulo do 1 Samuel, 2:12. Olha o que eram esses caras. Olha quem eram eles. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. O que é Belial? Fala demônio. Não! O que eles faziam? Lê de novo. De novo. E o que eles estavam levando? Como é que a arca vai ser levada por quem não conhece a Deus? Vocês estão assustados? Quem que está assustado que vocês leram aí? Eu estou assustado. O Éder, os caras não conheciam a Deus e estavam levando a arca para uma batalha. Mas sabe por que esses caras estavam fazendo isso? Que eles estavam acostumados a menosprezar a presença de Deus. Esses garotos, quando o pai deles era um sacerdote, eles ficavam lá no templo com o pai. E quando as pessoas traziam sacrifício e colocavam no altar para sacrificar, o sacrifício tinha que ser queimado, e só uma parte era do sacerdote. Mas sabe o que eles faziam? Estava lá queimando o sacrifício, eles pegavam um garfão, enfiavam lá, achando que o sacrifício era churrasco. E pegavam um pedaço e falou, a coxa é minha. O outro, não, me dá a pata. Ou seja, para eles o sacrifício era apenas um churrasco. Não era um altar do Senhor. Quando alguém chegava para apresentar um sacrifício ao Senhor, eles olhavam para a pessoa e falavam assim, dá isso aí para mim porque isso é do sacerdote. Abuso de poder. O que era dado ao Senhor, eles enfiavam a mão antes de Deus. Menosprezava o templo.
Para eles, aquele altar de bronze não era um altar de sacrifício, era uma churrasqueira. Era, como fala aqui em Portugal, lugar que assa... Uma churrascaria, churrasqueira. Sabe aquela churrasqueira grande? Para eles era só isso. Era um churrasco gospel. Não era um sacrifício ao Senhor. Eles estavam acostumados a menosprezar. Então, quando alguém falou assim, traz a arca, eles tiveram a ousadia de, sem conhecer a Deus, de estando em pecado, de estando como pessoas sem relacionamento nenhum com o Senhor, pegar a arca, colocar no ombro e levar a arca para a guerra. Eu não levaria, irmãos. Quem é que teria temor de não levar? Eu não tinha coragem. Mas eles tiveram coragem, Wander, de pegar aquela arca e levar. E eles não conheciam. Hoje nós estamos vendo isso no meio da igreja. Nós temos pregadores que não conhecem a Deus e estão pregando. Prega bonito, irmãos, mas não conhecem a Deus. Nós temos cantores gospel que cantam na igreja sem conhecer a Deus. Canta bonito, faz até worship, mas não conhece a Deus. Hoje nós temos gente no ministério que não conhece a Deus. Nós temos gente que está no altar pastoreando, que não tem relacionamento com Deus. Sendo pastores que conhecem tudo de igreja, só não sabe nada de Deus. Quem está falando que você é um pastor, que tem hora que senta com o pastor, dá vontade de vomitar, porque você vê o que sai da boca dos caras, fala, meu Deus, esse cara não conhece a Deus não. Os caras não têm temor a Deus. Estão pegando a arca e carregando a arca. Pastor, mas canta bonito. Pastor, mas ele prega bonito, pastor. Pastor, ele é famoso, pastor. O nome dele está no Instagram, ele tem mais de 20 mil seguidores. No Brasil, há pouco tempo atrás, tinha uma senhora chamada Pastor Ostentação. Uma sem vergonha, pilantra, que ia para o Instagram fazer piques para as pessoas dar dinheiro para ela fazer uma oração em troca de pix. Não conhece a Deus com o nome de pastora, prometendo bênção para os outros. E o pior, os outros dando. Isso vomita o coração de Deus, gente. Gente que não conhece a Deus, famoso na internet. Eu falo como pastor que participa de conferência, que a gente chega nos camarins e vê certos cantores gospel que dá vontade de mandar embora. Desgraçados, demoniados, que não estão ali cantando porque louva a Deus, mas é por dinheiro, pela oferta que ganha, pelo título que tem. E as igrejas, para encher igreja de gente, convida esses desgraçados para encher a igreja de pessoas, cultos vazios, com luzinha, com fumacinha, cheio de gente, só não tem a presença de Deus. Deus me livre dessa miséria, de ter que fazer uma igreja de movimento para lotar essa igreja com 300 pessoas, mas não ter nada de Deus, só para tirar foto para colocar nas redes sociais. Eu prefiro fazer culto com 10 pessoas, mas que a glória de Deus esteja aqui. Talvez eu não tenha uma igreja grande, mas eu tenho uma igreja crente. Que quando eu chegar no céu, a pergunta não vai ser qual o tamanho da sua igreja. A pergunta vai ser, vocês foram fiéis? Vocês guardaram a minha palavra? Vocês perseveraram até o fim? E eu vou dizer, Senhor, não deu para ter 10 mil, mas está aqui, os 30, 40 que o Senhor me deu. Eu os ganhei na palavra. Eu ensinei a verdade. Eu ensinei eles a orar. Eu ensinei eles a ser crentes. Senhor, não é muito não, mas os que veio são fiéis. Esses aí só pode colocar dentro aí do céu, pode colocar no trono, porque esses são crentes, Jesus. Esse é o meu compromisso. Eu não estou preparando uma multidão para ir para o céu. Jesus não mandou fazer multidão. Ele falou, faça discípulos. Eu vou repetir, Jesus não mandou, ide por todo mundo fazer multidão. Ele falou, ide por todo mundo fazer. Estou fazendo discípulo. O maior discipulador dessa terra terminou seu ministério com 12 discípulos. Com 120 pessoas orando dentro de uma sala. Eu não sou melhor do que ele.
Mas tem um negócio. Esses 12 homens, esses 120 discípulos mudaram a história. Então não é o tamanho, é a qualidade. Mas esses caras não conheciam a Deus. E levaram a arca. Era só um ritual. Não temiam a Deus. Sabe o que me assusta? Os inimigos de Israel temiam mais Deus do que eles. Quando os filisteus souberam da arca lá, quando os filisteus viram e falaram, não, agora não está acabada a arca, está no meio deles. Os inimigos tinham mais temor do que eles. Isso acontece hoje? Isso acontece hoje? Sim ou não? Quantas vezes o crente senta numa mesa, o ímpio fala com ele assim, você é crente? Desculpa aí, não vou colocar bebida aqui não, porque você é crente. Aí o crente fala, nada a ver não, eu sou um crente moderno. O ímpio tem temor e fala que não pode fazer aquilo, mas o crentão fala, não, para mim tudo bem, não tem problema não. Eu não sou esse crente quadrado não, fica de boa. Não, porque desculpa aí, porque eu aprendi que crente não vive assim. Nós estamos vendo um tempo hoje que o ímpio está ensinando a gente a ser crente. Há pouco tempo atrás, eu lembro que eu tinha uns irmãos que jogavam bola num campinho society, só os crentes. Aí chegou lá umas pessoas não crentes querendo jogar bola com eles. Aí eles falaram, não pode jogar não, porque que só joga crente, você como é que é futebol, joga ali, joga aqui, bate pernada daqui, entra daqui, dá briga. Não, mas o que tem, pra gente boa e tal. Eu falei, vou ligar pro pastor, se o pastor deixar, ô pastor, tem uns caras querendo jogar bola aqui, o pastor, tá bom, deixa eu jogar bola, fala que é só brincadeira, não é pra disputar não. Aí eu também jogou a bola, jogando bola, tá. O cara pegou, não, pastor, fica de boa, a gente vai jogar bola aqui, não vai ter briga não, então beleza. Daqui a pouco os crentes começaram a brigar. O cara pegou o telefone, ô pastor, corre aqui que seus crentes estão brigando. Os crentes que estão brigando, corre aqui pastor, eles estão brigando, nós já todos se separam, estão descendo a porrada no outro aqui. Monta desse jeito. Os ímpios, sabe por que os ímpios atacam tanto a igreja? Sabe por que os ímpios falam tão mal de pastor? Sabe por que os ímpios falam tão mal do evangelho? Porque eles sabem que o evangelho é uma ameaça para eles. Eles sabem que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que o diabo ataca a igreja. Mas nós que é a igreja, nós não entendemos o valor que a igreja tem. Os ímpios estão sentando todo dia criando leis para fechar a igreja. Mas nós crentes vemos o culto, queremos, não vemos para a igreja. Para nós igreja, tanto faz ter ou não ter. Eles querem fechar, a gente não valoriza o que tem. Os ímpios estão mais aterrorizados com a igreja do que a própria igreja. Nem a igreja sabe o poder que tem. Assim como os filisteus. Mas eles falou, quer saber de uma coisa? Nós derrotamos eles sem a arca. Nós vamos derrotar eles com a arca porque esse povo está longe de Deus. Isso é só conversa, isso é só barulho. E de fato, eles levantaram contra os israelitas. E agora mataram foi quantos? Sem a arca. Com a arca. Era melhor ter ficado sem a arca, né? Isso cumpre o que a Bíblia diz em Apocalipse. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E aquele que está quente, fique mais aceso, queime mais. Mas o morno, eu vou vomitar da minha boca. Eu estava lendo Jeremias essa semana, quando a Babilônia quis invadir Jerusalém, o rei Zedequias foi fazer uma oração a Deus. Ó Senhor, luta por nós. Sabe o que Deus falou para Zedequias? Se os caldeus não matarem vocês, eu mato vocês. Se os caldeus não pelejar, eu vou pelejar vocês, porque eu estou por aqui com vocês. Se eles não se levantarem, Zedequias, eu mesmo mato vocês, porque minha ira está contra vocês. Nós estamos vendo uma fase, mas que não precisa o diabo lutar contra a igreja, não. A própria igreja está se matando. Tudo por quê? Estamos perdendo o quê? A presença. Então a gente faz culto sem a presença, a gente faz célula sem a presença, a gente faz discipulado sem a presença, a gente faz igreja sem a presença, a gente é crente sem a presença, a gente prega sem a presença, a gente canta sem a presença. Virou um ritual. E é por isso que nós estamos perdendo batalhas atrás de batalhas. E a gente não sabe por que, pastor, que a gente está perdendo batalha. Ainda fala assim, pastor, o evangelho não tem poder não. O evangelho é só historinha, o que a gente lê na Bíblia é só conversa fiada. Não é o problema da Bíblia não, filho, o problema é com a nossa fé.
a Bíblia ainda continua sendo a palavra de Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus ainda é o Deus que responde. Deus ainda é o Senhor dos exércitos. Só que Deus não é moleque, Deus não é brincadeira, Deus não é um bobão, Deus não é um idiota que você procura Ele só quando você está precisando, não. Ele é Deus. Ele é Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Como é que é o nome disso aqui? Coloca o nome disso aqui. Casa de oração. Deus ainda ouve a oração que é feita aqui. Quem crê nessa palavra? A Aline contou testemunho aqui agora. Sabe onde a oração foi feita para as plaquetas voltar a funcionar? Aqui nesse altar. Aqui nessa casa. Aqui nessa casa tem pessoas que receberam oração e foram curadas de câncer. Aqui nessa casa tem pessoas que receberam oração e criança nasceu. Essa casa ainda é casa de Deus. Deus ainda fala aqui neste lugar. Deus ainda habita aqui através das pessoas que chamam pelo nome dEle. Mas isso aqui me deixa triste, Zé. A gente tem que fazer quase pedir um favor para a pessoa vir para a igreja. Por favor, não falta culto não. Por favor. Você está com a vida toda arrebentada, a igreja ainda é o lugar de resposta. Vem para a igreja, fica em casa não. Ela não fala com a gente assim, mas o que ela está dizendo quando ela desvaloriza? Ela fala assim, olha, se der eu vou, porque eu tenho lugar melhor para ir. Esse lugarzinho aí é só um lugarzinho no canto da rua, onde tem um pastorzinho que fica pregando aí. Não, ela não entendeu que isso aqui ainda é casa de Deus. Sabe quando a pessoa deixa de ir na célula, o que ela está dizendo? Eu não acredito na oração da unidade. Porque diz a Bíblia que quando Pedro estava preso, era numa casa que as pessoas estavam orando. E as cadeias caíram. Quando a sua célula se reúne, querido, cadeias são derrubadas. Porque quando o grupo de oração começa a orar, Deus está ali agindo. Quando o louvor é cantado aqui, de celebração, de adoração, a Bíblia fala que os anjos vêm. Isaías capítulo 6 diz assim, que ele estava na casa, e enquanto havia uma adoração, os querubins voavam. Irmãos, quando nós louvamos, quando nós dançamos ao Senhor, o céu se abre um portal no céu, como esse vago que está aqui, abre um portal. A Bíblia fala que os anjos descem. Eu creio que o anjo já visitou essa igreja nessa manhã. Eu quero dizer que lá na sua casa, irmã, quando você dobra o joelho na sala e começa a orar, oh, aleluia, os anjos começam a entrar na sua casa, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita oração. A Bíblia fala que Deus nunca deixa de atender um clamor de alguém. Um dia eu estava dirigindo o carro na estrada e comecei a orar. Irmãos, a glória entrou tão grande no carro, Léo, que eu tive que parar o carro no estacionamento, porque eu não conseguia dirigir, porque a glória de Deus desceu no carro no meio da estrada. Deus não mudou, irmãos. Deus ainda é o mesmo. Vamos prestar mais atenção nas coisas. Vamos dar mais valor à presença de Deus. Vamos dar mais valor em reuniões de oração. Vamos dar mais valor em reuniões nas nossas casas. Não brinque com a sua vida espiritual. Toda oração que é feita, Deus responde. Mas Deus não quer ser usado. Deus quer ser valorizado. Vem repetir comigo. Deus não quer ser usado. Deus quer ser o quê? O erro deles foi subir sem arca. Depois não precisava mais da arca. Tipo assim, Deus falou, agora não. Agora é melhor vocês continuar sem ela, porque eu não vou estar no meio de vocês. Senhor, mas a arca está aqui. A arca pode estar, mas eu não estou. É por isso que Davi era um homem de Deus. Davi, todas as vezes que ele entrava na batalha, teve uma vez que ele chegou no arraial, Léo. Os inimigos haviam entrado no arraial, queimado tudo,
levado as mulheres como escravas, tinha deixado nada. Os soldados de Davi queriam apedrejar Davi, porque estava todo mundo revoltado, porque eles haviam saído para lutar. Enquanto eles estavam lutando fora, os inimigos foram lá e destruíram a terra todinha. Qual era a reação que você tinha na hora? Bora lutar, sim ou não? Sabe o que Davi fez? Senhor, devo ou não ir para essa batalha? Davi, você não está vendo que tem que ir? Não, Davi, os inimigos vieram aqui, levaram nossas mulheres, Davi tem que ir lá. Ele falou, não, vocês estão dizendo, mas eu não ando o que vocês acham. Eu quero que Deus me dê uma palavra. Aí Deus falou, vai, porque você vai alcançar os seus inimigos, e você vai trazer tudo de volta. É por isso que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Essa arca foi levada esse dia. Nesse mesmo dia, quando chegou a notícia, lá na casa de Eli, que a arca foi levada, seus filhos foram mortos. Eli cai da cadeira e quebra o pescoço. Nasce uma criança, porque uma das mulheres dos filhos de Eli estava grávida, e a criança nasce, o nome da criança é Icabote, quer dizer, foi-se a glória de Deus. Israel ficou sem a presença de Deus durante muitos anos. Saul começou a reinar sem a arca. Você acredita que ele reinou o reinado todinho e nem se preocupou em trazer a arca de volta? Mas quando Davi sobe ao trono, a primeira pergunta que Davi faz: onde está a arca do Senhor? Onde está a arca? Alguém falou assim, Davi, não tem problema não, Saul reinou todinho esses anos, nunca precisou da arca não. Eu não vou ser rei sem a presença de Deus. Vamos trazer a arca de volta. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que essa palavra arda em seu coração. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu vou dar mais valor à presença de Deus. Chega de perder tanta batalha, irmãos. Chega de tomar tanto prejuízo com o nome de crente. Chega de ver as coisas complicadas e não saber porquê. Não é inimigo não, é a arca que se foi. A Deus, eu quero trazer de volta. Eu vou buscar mais, eu vou buscar a sua presença. Esse mês vai ser o mês da minha busca. Amanhã nós vamos estar aqui orando 3 noites. Faça um esforço para estar aqui orando. Se você não puder estar presente, ore online. Mas esteja em unidade para esse tempo de clamor. Porque Deus quer trazer salvação na nossa casa. Pastor, mas eu já sou crente. Talvez o que tem que salvar é o teu coração que está perdido. Que Deus traga o avivamento em nossa família. Feche os seus olhos. Ao louvor que nós cantamos ontem, eu queria cantar de novo. Que ele diz que precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar até a presença do nosso meio ao ponto do chão tremer. Você acredita que Deus ainda treme chão? Eu sonho no dia em que as pessoas vão passar na porta dessa igreja e vão ter curiosidade de entrar aqui para dentro. O que está acontecendo ali dentro? Porque a glória de Deus vai estar aqui de tal forma que não vai precisar nem de Instagram. Alguém vai falar um para o outro, falou, tem uma igrejinha lá no canto da rua, que a gente passa na porta, e a gente sente a presença de Deus. Eu pastorei uma igreja lá em Cristalina de Goiás. Tinha um jardim na frente da igreja, e a glória de Deus visitava tão tremendamente aquela igreja, irmã, que um dia uma mulher estava passando na porta da igreja, na calçada, ela caiu endemoniada na grama. O diácono veio correndo e falou, pastor, corre aqui fora. Foi o que foi? Então a mulher que estava passando na calçada da igreja caiu endemoniada. Essa notícia correu. E as pessoas, quando iam passar na porta da igreja, não passavam na calçada, passavam na rua. Muita gente veio para aquela igreja com curiosidade, para ver o que Deus estava fazendo ali. Eu pastorei outra igreja que um grupo saiu falando de mim na cidade.
me acusando de crimes que eu jamais cometi. E muita gente foi lá na igreja para ver esse criminoso pregar. E quando eles pisavam o pé dentro da igreja, Jesus convertia eles. Aí um dia o cara me falou assim: pastor, eu vim aqui na igreja só para ver o senhor pregar, porque me falaram tão do senhor, eu queria ver. Mas quando eu entrei aqui, eu falei: se Deus não for com esse homem, não é mais com ninguém, porque o que eu vi aqui eu não vi lugar nenhum. Você não precisa justificar nada, irmão. A presença de Deus na sua vida é a sua justiça. Eles vão ter que crer que o seu Deus ainda é Deus. Feche os seus olhos e faça essa oração sincera onde você está. Jesus, eu quero voltar de novo à tua presença. Eu quero voltar de novo a viver a tua glória e a tua graça sobre a minha vida. Que essa palavra fale ao seu coração. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Se você quiser dobrar o seu joelho, faça isso agora, mas fale com Deus. Vou regressar ao caminho. Eu vou, Jesus. Quero voltar de novo à sua presença, Jesus. Sentir a tua presença. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Queremos voltar, Jesus, à sua presença. Cantes dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Vamos tirar um tempo para orar. Vamos tirar um tempo para orar. Se essa palavra falou ao seu coração, tire esse tempo agora de arrependimento. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus. Senhor, nos devolve a sua presença, Jesus. Queremos a tua presença em nossos cultos. Queremos a tua presença em nossas células. Queremos a sua presença em nosso trabalho. Queremos a sua presença em nossa casa. Nos perdoa, Deus, se os nossos pecados afastaram a tua presença, as nossas palavras, nossas atitudes. Nós não queremos mais, meu Deus, entrar nessas batalhas sem a tua presença, meu Pai. Há muita vergonha, muita derrota. Queremos o Senhor conosco, Senhor. Ser conosco, meu Deus. Ajuda-nos a vencer as batalhas da vida, Jesus. Vem, Jesus. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo.